Bom, gente, a gente iniciou essa reunião aqui para revisar com vocês as lâminas histológicas que a gente viu, né, na P2 para vocês, que a gente explicou para vocês, na verdade, né? A gente aqui vai falar de tecido nervoso, né, das lâminas cerebelo e medula, que são o tecido nervoso, e o tecido cartilaginoso, que é a lâmina de cartilagem hialina, né, mais especificamente da traqueia, que a gente vai falar, né? Vamos começar com o tecido nervoso, né, com a medula. Bom, gente, vamos iniciar com a medula. E, bom, primeiramente, quando a gente bate o olho aqui nessa lâmina, a gente logo já percebe tipo uma imagem de uma borboleta aqui, ó. Ó, vocês vão seguindo o laser aqui, vocês vão vendo, olha, parece uma borboleta. A gente chama vulgarmente de borboleta, tá? E também a gente pode chamar de H medular, parece um H. Aqui. Vale ressaltar que no sistema nervoso vão ter duas grandes divisões. Vai ser em substância branca e substância cinzenta. O que eu estou mostrando aqui desse H medular é substância cinzenta. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó, mais escuro, é substância cinzenta. E em volta dela é a substância branca aqui, ó. Tudo isso aqui em volta. Aqui. Aqui não, tá, ó. Essa parte aqui não. Aqui também não. É aqui, substância branca. Então vamos de fora para dentro. Na substância branca vai ter fibras nervosas mielinizadas e células da glia. Gente, só da mielinizada. Só lembrar da bainha de mielina. Bainha de mielina, ela é uma gordura. A gordura, ela é perdida na técnica histológica. E quando ela é perdida na técnica histológica, ela fica com esse aspecto negativo, né? Branco, esbranquiçado, pálido. Então, essa é uma maneira de você gravar, né? Que a substância branca, ela vai ter fibra nervosa mielinizada e ela vai ser literalmente mais branca mesmo, mais esbranquiçada aqui. Então, na substância branca, tem fibra nervosa mielinizada e células da glia. Agora, a substância cinzenta, que é o H medular aqui, essa borboleta, vai ter fibras nervosas amielinizadas, tem que ter esse A na frente de negação, amielinizadas, células da glia também, e corpo celular de neurônio, tá bom? Então, substância cinzenta, fibras nervosas amielinizadas, células da glia e corpo celular de neurônio. E bem aqui no meio aqui, vai ter o canal medular, que ele vai ser revestido por células ependimárias. Bom, aqui é um foco maior, de 10 vezes. Então, aqui vai ser a substância branca, aqui também, substância branca, e aqui substância cinzenta. E aqui o canal medular revestido por células ependimárias. Lembrando, substância branca, fibras nervosas mielinizadas e células da glia. Substância cinzenta, fibras nervosas amielinizadas, células da glia e corpo celular de neurônio. Aqui é um foco maior aqui de 40 vezes no canal medular. Nela vai ser revestida pelas células ependimárias. Bom, gente, agora a gente vai falar da lâmina de cerebelo, né? Ainda no tecido nervoso. Então, vai seguir a mesma ideia que o Gabriel acabou de falar com vocês, né? Nessa lâmina, a gente vai continuar tendo substância cinza e substância branca. Só que com o Gabriel, na medula, vocês viram que a substância cinza é mais no interior, né? Formando ali o H medular, e a substância branca é em volta disso, né? Mais no exterior, assim, da nossa lâmina. Já aqui, né? Vai ser ao contrário. Essa lâmina, né, que eu botei aqui é um aumento bem grande, então é difícil de ver, então vamos passar para a próxima para ser mais fácil. Isso. Aí, como eu disse, né, que vai ser ao contrário, a substância cinza, ela vai estar mais no exterior da nossa lâmina, e a substância branca vai formar ali o nosso interiorzinho. Então, a substância cinzenta, ela vai vir daqui até aqui. Ela vai ser tudo isso porque a nossa substância cinza aqui, ela vai ser ainda dividida em 3 camadas. Né? Então, a gente tem, primeiramente, substância cinza, substância branca. E dentro da substância cinza, a gente ainda vai ter 3 camadas, que depois eu vou falar para vocês melhor. Né? E nesse meio aqui, formando um Y, né? Meio, tudo tá seguindo meio a forma de um Y, mas esse aqui, mais no interiorzinho, é a nossa substância branca. Tá bom? E como eu disse, vai seguir a mesma ideia, né? Na substância branca, a gente volta. Na substância branca vai ter fibras nervosas mielinizadas, né? Com a bainha de mielina e células da glia. E na substância cinza
a gente vai ter fibra nervosa amielinizada, né, sem a bainha de mielina, células da glia e corpo celular de neurônio. Né? A gente continua tendo essa divisão, esses componentes nessas substâncias, só que a única diferença é que a substância cinza ainda vai ser dividida em 3 camadas. Agora eu vou passar por um aumento um pouco maior, né, para a gente poder visualizar direito essas 3 camadas que eu estou falando. Esse aumento aqui está mostrando só a substância cinza. Então, em tudo isso aqui, vamos ter corpo celular de neurônio, células da glia e fibras nervosas amelinizadas. Tudo isso aqui é substância cinza. Agora dá para ver melhor, né, aquelas 3 camadas que eu falei que tem. Essa rosinha aqui é a mais externa e chama camada molecular. Essa do meio, que são essas células aqui, roxinhas, né? Essas células maiores roxas vão formar a camada do meio, que chama camada de Purkinje, Purkinje, né? Porque é difícil, às vezes, a gente saber escrever essa camada de Purkinje. E essa que tem umas bolinhas, né? Um aspecto que tem umas bolinhas roxas, meio azuis, enfim, chama camada granulosa, justamente porque tem esse aspecto de vários grânulos, né? Então chama camada granulosa. Essas 3 camadas, de novo, vão estar dentro da substância cinzenta. Até agora eu vou voltar só para poder repetir com o aumento isso. Aí, de novo, essas 3 camadas mais externas aqui faz parte da substância cinzenta. A mais externa de todas, que é essa rosa, é a camada molecular. A camada de Purkinje, não sei se dá para ver direito aqui, mas se você forçar, você consegue ver umas bolinhas roxas aqui, essa é a camada de Purkinje. E a camada com as bolinhas, né, azuis e roxas, que é a nossa camada granulosa. E aqui no meio, que é esse rosa aqui do meio, que tem uns espaços brancos, justamente, né, pela gordura, né, e no caso, depois que a gente faz a lâmina, que o Gabriel já disse, a gente perde essa gordura, então no caso é espaço negativo, que tem a nossa camada branca, nossa substância branca, né, perdão. E aí, de novo, só para recapitular, na substância cinza, que a gente vai ter aquelas 3 camadas, tem células da glia, fibras nervosas amelinizadas e corpo celular de neurônio, e na substância branca, que é a do meio, vai ter fibras nervosas mielinizadas e células da glia, tá? E só uma curiosidade, que vocês não precisam ficar muito presos a isso, mas é só uma curiosidade realmente, porque está na lâmina, são esses fiozinhos, né, essas linhazinhas que estão aqui em cima. Essa aqui são as meninges, que não sei se vocês já devem ter estudado isso, né? Que são aquelas meninges que protegem, né, o cérebro ali, que estão entre o crânio e o cérebro ali para proteger, né, o cérebro, né, o cerebelo, enfim. E essa aí, especificamente, se eu não me engano, é a pia mater, né, que é a mais próxima, né, do cérebro. Mas, enfim, isso aqui é só uma curiosidade, né, só para vocês saberem. Bom, gente, agora a gente vai para cartilagem, tecido cartilaginoso. Nós vamos falar da cartilagem hialina. Bom, a cartilagem hialina, ela apresenta esse aspecto mais plastificado mesmo. E ela vai ter 3 estruturas. Primeiro, pericôndrio, depois condroblasto e depois condrócito. Então, vamos lá, de fora para dentro. Lembrando que a cartilagem não tem vascularização, então ela vai ser nutrida pelo pericôndrio. Pericôndrio é essa estrutura rosa aqui, ó. Tá vendo? Aqui. E desse lado tá fininho aqui, mas dá para ver também, ó, pericôndrio. Esse rosa. A segunda estrutura é o condroblasto, que ele vai estar amassadinho aqui, vai ser localizado no pericôndrio ainda, mas bem mais íntimo aqui da cartilagem, e ele vai ter esse aspecto mais amassado aqui, bom? E ele vai produzir os condrócitos. Os condrócitos são esses daqui, ó. Então, todas essas bolinhas aqui que eles vão sintetizar e vão fazer a manutenção da matriz extracelular da cartilagem, tá bom? Então, são todas essas bolinhas aqui, ó. Tudo isso. Então, recapitulando. Pericôndrio em volta. Estrutura rosa aqui, rosinha. Aqui também. Condroblasto ainda vai estar no pericôndrio, mas vai estar amassadinho aqui, ó. Que dá para ver. E condrócito, todas essas bolinhas aqui. Tá bom? Agora, uma outra foto que a gente tirou no laboratório lá. Também da traqueia, cartilagem hialina. E, bom, aqui tá a cartilagem, né? E em volta dela, rosa aqui, ó,
vai estar o pericôndrio, aqui também dá para ver, fininho, olha, pericôndrio. Aqui não dá para ver o condroblasto, por conta do aumento, né? Mas ele vai estar localizado ainda no pericôndrio, aqui bem íntimo aqui, na cartilagem. E os condrócitos, dá para ver as bolinhas aqui, ó. São todas as bolinhas aqui. Que vai estar toda a cartilagem. Tá bom? Agora aqui também é uma lâmina de traqueia, a cartilagem hialina, mas só que um outro corte diferenciado. E, bom, nele também dá para ver aqui a cartilagem. E em volta aqui, ó, dá para ver aqui também a rosinha. Bem pálido aqui, mas dá para ver. Em volta. Aqui bem fino. Esse é o pericôndrio. Aqui também não dá para ver o condroblasto, mas os condroblastos estão no pericôndrio também bem íntimo aqui, como eu já havia falado. E os condrócitos são todas essas bolinhas aqui, tá bom? Aqui também, ó, todas as bolinhas. E bom, gente, é isso daí.